oposto, e só trabalha em sanskaras sem meditar e desenvolver estados mais altos de consciência, então você alcançaria uma certa profundidade das emoções e aí estagnaria. Você clarearia alguns bloqueios emocionais, você solucionaria alguns assuntos, e então você entraria em um beco sem saída porque o seu estado de consciência ficaria necessitando de uma luz superior para trabalhar mais a fundo. Há uma relação direta entre o quão alto você pode ascender e o quão profundo você pode descer. Uma vez que você não entre em contato com qualidades mais altas de consciência, é extremamente difícil alcançar as camadas mais profundas do corpo astral e suas principais sanskaras. O problema é insidioso porque você pode estar completamente bloqueado no seu processo espiritual e ainda assim ter muitas liberações emocionais, o que pode dar uma falsa impressão de que você está progredindo. Você, provavelmente, conhece algumas pessoas nessa situação. Eles são pegas em alguma forma de terapia emocional e parecem nunca estarem aptas para sair dela. Elas se tornam cada vez melhores em expressar suas emoções. Elas podem chorar cada vez mais, gritar cada vez mais alto. Elas continuam assistindo seminários nos quais elas se purificam muito. Mas 10 anos depois, elas ainda estão trabalhando em bloqueios emocionais semelhantes, assistindo a seminários de terapia e se purificando muito. Nada de fundamental mudou na vida delas. Isto significa que o trabalho delas é totalmente horizontal. Elas exploram assuntos relacionados ao mesmo nível de suas mentes cada vez mais, e nunca conseguem ir mais fundo. Ao se trabalhar com sanskaras, um fato jamais deveria ser esquecido: sanskaras são infinitas. Não é limpando um número grande de sanskaras que você chega em algum lugar, mas limpando algumas localizadas em níveis cada vez mais profundos, até alcançar a fonte real de todo o apego da mente reacional. Isto não pode acontecer sem o contato regular com estados superiores de consciência do Self, o que normalmente implica em alguma forma de meditação. Isto não só se aplica à regressão, mas a qualquer forma de psicoterapia ou exploração psicológica. Se uma abertura metafísica não acontece em determinada hora, o processo continuará eternamente, sem alcançar uma resolução final dos problemas. Fundamentalmente, não é a nível emocional que podem ser resolvidos problemas emocionais, mas por uma abertura metafísica. Consequentemente, para acontecer uma transformação real da psique, uma forma exclusiva de trabalho psicológico é insuficiente. Quanto mais você incorporar uma dimensão metafísica ao trabalho, maiores serão as chances de uma abertura acontecer. Um ponto-chave sobre as técnicas de Ziz é que elas te levam a várias experiências de expansão da consciência, no qual a reexperiência de episódios de vidas passadas são apenas um subproduto. Por exemplo, as técnicas de Ziz lhe permitem viajar longe no espaço interno e espreitar mundos intermediários, nos quais você esteve entre a morte e o nascimento. Elas também permitem o contato com anjos e o reconhecimento da influência de várias criaturas não físicas. Tudo isso cria um despertar de sua visão espiritual. Para entender o que faz com que as pessoas mudem no processo de Ziz, é importante compreender que o despertar da visão interna é pelo menos tão importante quanto a neutralização de sanskaras. A visão superior te permite continuar o processo de exploração psicológica de um modo vertical. Ao invés de vagar eternamente ao redor do mesmo tipo de assunto, ela te permite mergulhar nas camadas mais profundas do corpo astral, e alcançar experiências metafísicas do Self. Claro que quanto mais cargas emocionais você conseguir neutralizar, melhor. Limpar sanskaras trará melhorias definitivas para todos os aspectos de sua vida, física, mental, emocional e espiritual. Porém, por si mesmo, limpar sanskaras não é suficiente. Se você quiser tirar o maior benefício das técnicas de regressão, deve estar ciente que o propósito dela é bem maior do que apenas lidar com sanskaras. Ziz o levará a várias jornadas em sua trilha no tempo,
Há mundos diferentes e planos de consciência. Uma maturação profunda de seu ser espiritual e de sua visão interna será o resultado dessa experiência. Elas provocarão aproximadamente tanta mudança em você quanto a limpeza mecânica de algumas sanskaras, se não mais. Até onde se diz respeito à transformação espiritual, não há nenhuma causalidade direta. Ao lidar com tarefas materiais do dia a dia, você pode preparar listas de problemas e pode resolvê-los um por um. Como resultado, você empreende progressos. Você pode constatar como a resolução de cada problema te ajudou a avançar. No trabalho espiritual, entretanto, o progresso está longe de ser tão mecânico. Surgem problemas se você trabalha para limpá-los, mas as mudanças reais não parecem vir como uma consequência direta de um processo particular. Você se compromete com várias práticas, e em algum momento, percebe que você ficou diferente, e que vários de seus problemas passados desapareceram. É frequentemente impossível determinar quando, como e por que eles desapareceram. Você passou por uma maturação profunda e ficou diferente, lentamente. Você mudou para uma qualidade diferente de ser, e nesta nova condição, você, simplesmente, não consegue mais achar os problemas de ontem. Você percebe que os problemas que você tinha eram consequência de como você era, mais do que qualquer outra coisa. Tendo ficado diferente, estes problemas não estão mais com você. 7.6 O fim das sanskaras. O que acontece às sanskaras depois que você as neutraliza pela prática da regressão e consciência? Eles não desaparecem, eles permanecem como sementes. Esta já é uma grande melhora. Havia 24 elefantes em sua sala de estar, e você os transformou em 24 baratas. Isso vai tornar sua vida muito mais fácil. Entretanto, embora neutralizados, as sementes permanecem, e até mesmo se elas desaparecessem completamente, outras apareceriam. Sanskaras são como uma onda no mar. Destrui uma onda e outra virá, e assim por diante. Sempre. Sanskaras são infinitas, e como nós vimos, há uma razão muito simples para isto. A natureza real do Manasmente é ser sanskarada. A substância real do corpo astral é feita de sanskaras. Gastar sua vida explorando uma sanskara depois da outra não faz sentido. A solução é de uma natureza diferente, entrar totalmente em uma camada diferente de consciência. Você não pode esvaziar um oceano, pode torná-lo menos escuro de alguma maneira, erradicando as principais fontes de poluição. Porém, a resposta verdadeira para o problema é diferente: sair da água escura e começar a viver ao ar livre. Isto significa uma mudança de consciência de emoções para sentimentos, ou em outras palavras, de manas para buddhi. Do consciente desavisado do corpo astral para a consciência do corpo astral transformado, o self-espírito da terminologia de Sterner, na qual o self irradia como um sol. Isto corresponde a uma transformação alquímica pela qual o corpo astral é substituído pelo corpo astral transubstanciado. Esta transformação é gradual, e por um longo período, a mente reacional e suas sanskaras ainda estão lá, mas eles se tornam cada vez menos importantes. A mente reacional, progressivamente, perde a capacidade de te segurar com suas rotinas mecânicas. Sua autoconsciência cresce em intensidade e presença, até o ponto onde, já não estará sendo obstruída pela mente reacional, a autoconsciência se torna a consciência do self. Conforme a transformação acontecer, gradualmente, você perderá sua capacidade de sofrer. Um presente bonito que você pode dar às crianças é lhes ajudar a aprender a diferença entre dor e sofrimento. Na condição humana presente, dor é inevitável. Uma vez que você habita um corpo físico, você tem que experimentar dor de vez em quando. Sofrer é de uma natureza diferente. É uma reação do Manasmente que aumenta a dor, somando a ela vários enfeites emocionais e vibrações. Em muitos casos, a dor é apenas passageira, mas se alguém desejar,
Sempre pode somar a ela e pode sofrer mais, não há limite. Este conhecimento pode ser comunicado facilmente às crianças jovens. Por exemplo, quando elas se ferem um pouco, tente encenar um sofrimento terrível. Role no chão por diversão, grite ruidosamente e diga, estou sofrendo usando todos os seus recursos melodramáticos. Elas entenderão a mensagem. A ironia, claro, é que os adultos fazem a mesma coisa o tempo todo em outro nível, quando eles continuam aumentando vibrações insignificantes em emoções enormes. Uma das lições de Isis é que mesmo se a dor for inevitável, o sofrimento não é, e pode ser completamente erradicado. Este não é um ideal metafísico distante, mas uma meta realizável que você pode muito bem se propor, se estiver preparado para pôr o método em prática com perseverança. Se você combinar Isis com observar de suas reações sistematicamente, não demorará muito para que uma parte significativa de seu sofrimento diminua, tendo sido exposto como um apego desnecessário da mente. Capítulo 8. Lembrando vidas passadas. 8.1 Por que nós não nos lembramos de nossas vidas passadas? Antes de analisar os mecanismos pelos quais podemos nos lembrar de vidas passadas, vamos ver por que a maioria das pessoas, sob circunstâncias habituais, são impossibilitadas de se lembrar delas. Primeiramente, as pessoas não são capazes de se lembrar da maioria de seus sonhos. Se isto acontece, como poderíamos esperar que elas se lembrassem de suas vidas anteriores? Fundamentalmente, as razões pelas quais as pessoas não se lembram de suas vidas passadas ou de seus sonhos são as mesmas. Para entender completamente esta situação, vamos recapitular alguns detalhes de anatomia sutil, quer dizer, o conhecimento dos corpos sutis que constituem a totalidade de um ser humano. 1. Todo mundo está familiarizado com o corpo físico, o que os cirurgiões podem abrir e podem cortar. Este é feito dos nutrientes que nós comemos. A tradição vedântica chamou de Annamaya Kosa, o envelope feito de comida. 2. Além do corpo físico, existe o corpo etérico, feito de energia vital que é chamada de Qi na medicina tradicional chinesa, e de prana na literatura sânscrita. Consequentemente, o nome Pranamaya Kosa significa envelope feito de prana, dado esta camada em Vedanta. Da mesma maneira que a água penetra uma esponja, assim o envelope de prana, o corpo etérico, penetra o corpo físico por inteiro, e também se estende um pouco além dos limites deste. Uma vez que você esteja vivo, seu corpo físico e etérico nunca se separam. Então, podemos considerar ambos como uma estrutura individualizada, que para nosso propósito será chamado de complexo inferior. 3. Além dos corpos físico e etérico, está o corpo astral, camada de manas-mente, ou mente reacional, no qual as emoções e a maioria de nossos pensamentos acontece. Como foi discutido anteriormente, as sanskaras repousam no corpo astral. 4. O ego está no centro de todos os outros corpos. Em uma fase mais adiante, quando lidando com processos alquímicos mais avançados, eu farei distinções claras entre ego, self e espírito. Mas no contexto deste livro, estas distinções não teriam qualquer uso prático. Assim, podemos considerar as palavras ego, ou ego superior, self, ou eu superior, e espírito como sinônimos e se referindo à chama imortal que é o núcleo dos seres humanos. É importante notar que o corpo astral e o ego estão muito juntos. Pode-se até dizer que o ego está enroscado na rede do corpo astral. Por isso que, quando você fecha seus olhos, a menos que você tenha passado por um caminho de autotransformação, você não pode separar o que, em sua consciência, vem da mente e o que pertence ao self. Você pode saber intelectualmente que você tem um eu superior, e que este self é o pano de fundo de sua consciência, como uma tela branca na qual vários filmes são projetados. Mas na prática,
O self é escondido pela mente reacional, de forma que é impossível para você conectar diretamente com sua luz. Então, o primeiro propósito de um caminho espiritual é separar o self do corpo astral. Até que isto aconteça, citando uma analogia frequentemente achada na literatura sânscrita, os dois permanecem misturados como leite e água no mesmo copo. O corpo astral e o ego estão amarrados juntos. Por conseguinte, nós podemos simplificar nossa estrutura de 4 pavimentos dividindo em 2. Um complexo superior, feito do corpo astral e do ego, e que não se separam contanto que você não tenha achado seu self. Um complexo inferior, feito dos corpos físico e etérico, e que não separam uma vez que você esteja vivo. 8.2 Cheio de buracos como um coador, ou queijo suíço. O que acontece quando você dorme? O complexo inferior, corpo físico mais corpo etérico, fica na cama, enquanto o complexo superior, corpo astral mais ego, parte vaga em esferas diferentes. Os dois complexos permanecem unidos pelo que alguns esotéricos chamam de cordão de prata. Assim, os estados de estar acordado e dormindo correspondem a 2 direções diferentes tomadas pelo corpo astral. Durante o dia, o corpo astral reconhece o mundo físico pelas sensações físicas do corpo físico. Durante a noite retira-se do corpo físico e dirige sua atividade para os vários mundos astrais que resultam em sonhos e outros estados mais profundos de consciência. Na hora de acordar, o corpo astral deixa a esfera astral e reentra no corpo físico. A razão por que nós não nos lembramos de muitos de nossos sonhos e outras atividades astrais noturnas é que na fase atual do desenvolvimento humano, os corpos astrais são vazados como um coador. Estão cheios de buracos, como queijo suíço. Além disso, as pontes de comunicação entre o complexo inferior, corpo físico mais corpo etérico, e o corpo astral não estão desenvolvidas corretamente. Então, mesmo se o corpo astral puder reter algumas das experiências da noite, as memórias correspondentes têm pouca chance de passar e alcançar sua consciência desperta. Em sua condição presente, o corpo astral está, dolorosamente, necessitando de estrutura, e até mesmo, necessitando de unidade. Parece um conjunto de remendos mal remendados. Nós poderíamos comparar isto a um quebra-cabeça, cujos pedaços não se ajustam um ao outro. Cada pedaço do quebra-cabeça tem sua própria sanskara e suas próprias emoções, desejos, atrações e antipatias. Cada pedaço corresponde a uma faceta diferente de sua personalidade. Em termos de vidas passadas, cada um destes pedaços foi forjado em períodos diferentes de seu passado, sob a influência de várias experiências de vidas passadas. Na prática, significa que como um ser psicológico, você é feito de partes, cada uma com seu próprio sabor, seu próprio passado e seus próprios desejos. Por exemplo, uma parte de você pode amar ler livros sobre espiritualidade, enquanto outra parte está interessada em jogar nos cavalos, e ainda outra em viajar ao redor do mundo. Cada uma destas partes é um dos múltiplos caráteres que constituem sua personalidade. A palavra caráter é bem apropriada, pois em grego antigo significava uma marca impressa, gravada ou estampada, como em uma moeda ou um selo, o que se ajusta muito bem aos mecanismos que nós descrevemos sobre os sanskaras. Neste contexto, poderíamos definir caráter como um conjunto de sanskaras impressos em um pedaço particular do corpo astral, e trabalhando para satisfazer seus próprios desejos de acordo com seu próprio passado. O drama da vida é que cada destes caráteres trabalha para si mesmo e não se preocupa com o desejo das outras partes. Por exemplo, a parte que ama jogar não se preocupa com a sabedoria descrita nos livros que seu caráter espiritual acumula. Assim a inter-relação dos caráteres o colocarão, frequentemente, em dolorosas situações contraditórias.
Cada caráter é como um ditador potencial que visa assumir sua vida e transformá-la de acordo com seu próprio gosto e desgosto. Por exemplo, o leitor em você não se importaria em transformar sua casa em uma biblioteca gigantesca, enquanto que o jogador amaria vê-lo trabalhar como um repórter de esporte. O único interesse comum compartilhado pelos caráteres é alienar seu self tanto quanto possível, porque se o self começasse a comandar, significaria o fim de qualquer possível supremacia para eles. Por conseguinte, a realidade de vida para a maioria das pessoas é que o self é anestesiado e mantido dormente no fundo, enquanto diferentes caráteres lutam pela supremacia. 8.3 O mosaico explodido. O que acontece quando você morre? O complexo superior, corpo astral mais ego, se separa do inferior, corpo físico mais corpo etérico, da mesma maneira que quando você dorme. Mas neste momento, o cordão de prata será quebrado, e o complexo inferior é abandonado. O corpo físico começa a apodrecer, e o corpo etérico desintegra na camada etérica global do planeta. Seria inexato acreditar que o complexo superior vai e viaja em mundos espirituais e volta da mesma maneira que é, depois, talvez, de uma pequena limpeza e algumas melhorias feitas por anjos, para uma encarnação nova. A realidade da situação é dramaticamente diferente. Quando a maioria das pessoas morre, o corpo astral delas se transforma em caos, devido à falta de unidade que descrevemos. A multiplicidade dos caráteres não é apenas funcional, mas reflete o fato de que a estrutura real do corpo astral é um mosaico, ou retalhos mantidos juntos artificialmente desde que você esteja vivo. Quando chega a hora de morrer, esta ilusão de unidade se dispersa. A fachada da personalidade cai e o corpo astral é experimentado como realmente é, um mosaico explodido. Na prática, isto significa que assim que o cordão de prata se quebre, a maioria dos pedaços astrais vão voar embora, cada um na própria direção, como pássaros que escapam quando você abre a gaiola. Para a pessoa que acabou de morrer, isto é uma experiência bem dramática. Imagine você morto e flutuando no espaço astral púrpura. Você vê seu caráter leitor ir para longe de você em uma direção, o jogador em outra, a parte de você que poderia falar japonês em outra. Você é, literalmente, despojado, desmembrado. As partes que eram mais relacionadas ao prazer, sexualidade e instintos movem para os mundos vitais, enquanto suas partes mentais partem para os mundos mentais, e o que permanece? Seu ego, ou eu superior, com algumas sobras retalhadas do corpo astral. Então, o ego despojado pode começar sua jornada nos mundos do espírito. Isto explica o que Gurdjieff quis dizer quando ele disse que para a grande maioria dos seres humanos, não faz sentido falar sobre reencarnação, simplesmente porque eles não têm um corpo astral. Mais de 99% dos seres humanos têm um corpo astral que não é nada além que um grupo de borboletas. Claro que estas pessoas reencarnarão, mas o que exatamente reencarnará? O eu superior, o que é precisamente a parte que elas nunca se deram conta durante suas vidas, e que não tomou realmente nenhuma parte nas suas atividades. Quase tudo o que elas consideravam como sendo elas desintegrará e retornará para o pó astral. Não é de se espantar que elas não serão capazes de se lembrarem de muita coisa na próxima vida, uma vez que elas perderam a maioria da substância astral na qual foram registradas as impressões desta vida. Gurdjieff resumiu esta situação nitidamente dizendo: o pó retorna para o pó. 8.4 Branco como a real cor de luto. Infelizmente, todos os pedaços astrais não retornam ao pó astral. Muitos deles tendem a permanecer como são e aderem aos seres humanos viventes tentando perpetuar a atividade deles. Esta explosão do corpo astral explica por que o costume hindu tradicional era usar só branco e fazer no semi-jejum, evitando, principalmente, proteínas, durante as semanas que se seguiam à morte de alguém na família deles.
Os hindus consideram que algumas das mais baixas partes vitais do morto podem tentar aderir a outros membros da família de um modo parasitário. Usar branco, a cor da pureza, e evitar carne e grãos, é considerado como medidas protetoras para diminuir a possibilidade de tal infestação. O costume ainda é observado, até mesmo em partes modernas e educadas da Índia. Uma teoria bem parecida pode ser achada na sabedoria tradicional chinesa. O pó corresponde às mais baixas partes vitais de um ser humano e é dito que permanece na terra depois de morte, enquanto feito de partes mais espiritualizadas, sobe para o céu. O pó pode aparecer para os familiares ou amigos até mesmo como uma réplica assustadora do morto, horas ou dias depois que este faleceu. O paralelo com várias histórias de fantasma é óbvio. Uma análise detalhada destes mecanismos pode ser achada em meu livro, Entidades, Parasitas do Corpo de Energia. 8.5 Esquecimento devido à falta de presença. Vamos agora nos concentrar na parte que não é aniquilada. O self, o ego é a chama eterna em um ser humano e permanece intacto enquanto passa pela transição de morte. A pergunta é: o que mais persiste? Quais são os mecanismos pelos quais algumas partes astrais se perdem, enquanto outras permanecem fixadas ao self e seguem em sua jornada entre a morte e o próximo nascimento? O assunto é importante, pois as partes astrais que persistem e acompanham o ego serão o núcleo de sua personalidade na vida seguinte. Depois da morte, o ego atravessa várias camadas astrais, e então parte para os mundos espirituais. Depois de ficar nestes mundos, volta à Terra através dos mundos astrais. Enquanto atravessa estas camadas astrais no seu caminho de volta para a Terra que o ego coleta a matéria de seu corpo astral futuro. As partes astrais que o ego manteve ao seu redor agem como um núcleo, juntando substância astral de acordo com suas próprias tendências, que resultará em gosto e repugnância, como também o potencial emocional e mental na vida seguinte. Assim, o que quer que seja que se mantenha vinculado ao ego depois de morte influenciará o que nós seremos em nossa próxima vida. Antes de tentar entender como algumas recordações podem ser mantidas no núcleo astral central ao redor do ego, vamos ver primeiro como a maioria se perde. Enquanto se executa a grande maioria das ações em suas vidas, as pessoas estão totalmente desatentas. Nós tendemos a passar mecanicamente por nossas atividades diárias. Nós falamos um verdadeiro propósito. Fazemos coisas até sem saber o que estamos fazendo. Nós não estamos realmente presentes em que estamos fazendo. Mesmo se praticássemos estarmos conscientes, porções inteiras de nossos dias podem decorrer antes que recobremos nossa linha de consciência. Em resumo, nós não estamos vivendo nossa vida, nós estamos dormindo nossa vida. Em termos de corpos sutis, isso significa que o ego não tem nenhuma participação nestas ações. Percepções sensoriais são recebidas no corpo astral, nos pedaços do quebra-cabeça astral. Então, estes pedaços reagem mecanicamente de acordo com seus próprios gostos e antipatias, expressando suas próprias sanskaras. As ações reacionais são executadas como que mecanicamente, e a participação do ego é evitada. Tudo permanece na periferia da camada astral. Nada é impresso perto do ego, simplesmente porque o ego está ausente do acontecido. Como o ego pode se lembrar do episódio se não está envolvido nele? Aqui repousa a razão principal para o esquecimento do espírito: falta de consciência. Em termos de impressão astral, não há nada além do pó que, mais tarde, retornará ao pó. 8.6 Recordação tipo 1 Intensidade. Há algumas situações onde este esquema de esquecimento não se aplica. Suponha que você está descansando na margem de um rio e um crocodilo aparece inesperadamente e te ataca. É bem provável que você vai ficar muito ciente por um momento. Imagine. Você estará por inteiro envolvido nesta situação, você estará totalmente presente.
Será impressa qualquer emoção que você possa sentir, junto com sensações e percepções, nas camadas mais profundas de seu corpo astral. Este clímax de consciência fará com que seu ego emerja por algum tempo de sua inatividade. Haverá uma entrada do ego no mundo físico e simultaneamente, uma entrada de informação em suas camadas astrais mais profundas. Um pacote inteiro de percepções, sensações e emoções serão armazenadas perto do verdadeiro núcleo da sua arquitetura interna. A trilha deixada em seu corpo astral por tal pacote emocional realmente pode ser considerada como uma sanskara principal. Devido à profundidade da impressão, todas as condições serão reunidas para que você mantenha este fragmento astral perto de seu ego, até mesmo depois do despojamento da morte, e isso voltará para você em sua próxima vida. Assim, a primeira categoria de recordação de vidas passadas é feita de várias experiências que compartilham uma característica comum: intensidade. As experiências extremamente dolorosas pertencem a esta categoria. Sempre que você experimenta um clímax de dor física ou emocional, você, automaticamente, se torna intensamente consciente. Porém, não só um tipo de dor é necessário para gerar intensidade. Por exemplo, se você vê a Terra aparecer ao longe depois de cruzar o Pacífico em uma balsa, ou se você tem sucesso de repente conquistando o que você quer depois de anos de esforço, a intensa relação do momento afiançará uma impressão profunda, a fonte de possíveis memórias futuras. Isto explica por que muitas regressões de vidas passadas desvendam intensos episódios. 8.7 Recordação tipo 2, aberturas espontâneas. De vez em quando, sem qualquer influência do mundo externo, o eu superior emerge e vem à superfície. Um despertar espontâneo intemporário acontece. Pode ser experimentado como uma revelação interior, num desses momentos raros, límpidos, no qual você pode ver a eternidade. Você se senta por um momento, com uma sensação intuitiva de sua natureza eterna e de sua vastidão. Mas a experiência não tem que ser grandiosa, pode ser, simplesmente, um momento mágico, alguns segundos durante os quais o coração explode com alegria sem causa. Então, o santuário se fecha novamente, porque toda a nossa estrutura não está pronta para manter esta conexão. Durante este momento de abertura, um vínculo foi estabelecido entre a superfície e o mais profundo, entre a consciência do mundo físico e a consciência do eu superior. Os requisitos necessários foram preenchidos para uma impressão profunda o suficiente para durar além do abalo astral que acontece depois da morte. As circunstâncias, sentimentos, sensações e percepções de tal momento são memorizadas além do tempo. 8.8 Recordação tipo 3, o corpo de imortalidade. A prática constante de consciência vigilante, que é a base de muitos caminhos de autotransformação, tende a multiplicar as ocasiões em que o eu superior é envolvido na vida diária. Isto resulta na multiplicação das sementes para a recordação futura. Em capítulos anteriores nós esboçamos a transformação que conduz de emoções a sentimentos, de manas para buddhi, de reação e condicionamento à espontaneidade do ego. Esta metamorfose gradual acontece junto com o desenvolvimento de uma nova camada, um corpo astral transformado chamado Self-Espírito por Steiner, e que corresponde ao Vijnana Maya Kosa da tradição vedântica. O corpo astral, morada das sanskaras, perde sua predominância e é substituído progressivamente por esta nova camada, na qual o ego se expressa diretamente. Paralelamente com a substituição de emoções pelos sentimentos, emerge um novo modo de pensamento, que já não é desconectado do ego, mas irradia-o. O desenvolvimento do corpo astral transformado corresponde ao florescer direto de uma nova consciência interna, conectada com o eu superior. Outra diferença principal entre o corpo astral e o corpo astral transformado é que o corpo astral é feito de partes separadas que constantemente tentam escapar do comando do ego.
O corpo astral transformado, pelo contrário, age em conjunto com o ego, completamente permeado por sua luz e sua vida. Não pode estar separado do ego, porque é nada mais que a irradiação do próprio ego. O corpo astral é feito de pó astral coagulado, enquanto que na matéria do corpo astral transformado o espírito reside. A substância do corpo astral transformado pode ser realmente considerado o tecido ou essência do espírito selfness. O self gera esta substância da mesma forma que a aranha tece sua rede. Por conseguinte, o corpo astral transformado permanece intacto depois da morte, enquanto que o corpo astral é despedaçado. Dessa maneira, as recordações armazenadas no corpo astral transformado são mantidas para sempre. Assim, do ponto de vista de estrutura, nós podemos discernir dois tipos diferentes de material de vidas passadas. As principais sanskaras que foram impressas tão profundamente no corpo astral que continuam vagando ao redor do self vida após vida, e as recordações do corpo astral transformado que persistem na substância imperecível do corpo de imortalidade. Entretanto, na prática a situação não é tão simples, porque há um longo período de transição durante o qual a consciência opera em parte no corpo astral e em parte no corpo astral transformado. As proporções dependem do seu nível de desenvolvimento. Estruturalmente, isto resulta em uma rede astral feita de remendos interligados destes dois veículos. Algumas recordações são armazenadas tanto no corpo astral quanto no corpo astral transformado, ou até mesmo metade em um, metade no outro. Mas não se confunda, no que diz respeito à grande maioria dos seres humanos, o corpo astral transformado permanece um ideal distante. Os mecanismos de recordação de vidas passadas pelo corpo de imortalidade não estão disponíveis, simplesmente porque o corpo astral transformado não é construído. Com exceção das pessoas que, nesta vida ou em alguma vida anterior, seguiram um processo longo de desenvolvimento e adquiriram as primeiras noções de corpo astral transformado. Na grande maioria dos casos, quando uma experiência de vidas passadas acontece, e através das impressões deixadas por sanskaras como foram descritas na seção, recordação de tipo 1, intensidade. Capítulo 9. O caminho para recuperar recordações. 9.1. Avançando nas recordações de vidas passadas. Tendo analisado os modos como algumas recordações são preservadas de uma vida para outra, vamos olhar agora o problema por um outro ângulo, por quais mecanismos pode-se recuperar algumas destas recordações. Como a pessoa pode se lembrar de elementos de suas vidas passadas? Se há um santuário interno onde as recordações de nosso passado distante se encontram, então este lugar está além de nossa consciência desperta do dia a dia. A vida consciente da maioria das pessoas é limitadamente falante, as camadas mais superficiais do corpo astral. Lembre-se do caminho seguido pelo ego depois de morte, tendo perdido a maioria dos remendos do corpo astral, viaja por várias camadas astrais, e então nos mundos espirituais. Então o ego volta aos mundos astrais, juntando matéria astral ao seu redor. O núcleo astral que persiste depois de se despedaçar tem um papel-chave para determinar que tipo de substância astral é atraída. O corpo astral transformado, até mesmo no começo, pode influenciar ainda mais na estruturação de um corpo astral harmonioso. Infelizmente, na grande maioria dos seres humanos, o corpo astral transformado é muito pouco desenvolvido e por conseguinte, tem uma participação bem negligível. Dessa forma, é o núcleo sólido das sanskaras de existências passadas que tem o papel dominante em atrair o material astral de nosso próximo corpo astral. Este núcleo sólido é, realmente, muito pequeno e cercado de várias camadas. Depois do nascimento, você aprende a usar sua mente gradualmente, o que significa que você experimenta pensamentos e emoções em seu corpo astral. Mas isto acontece principalmente por estímulos externos.
As camadas superficiais do corpo astral são modeladas por fora por sua educação e tudo aquilo que você recebe de seus pais e de sua cultura. Nas camadas superficiais do corpo astral, você opera com os elementos recebidos do mundo externo. Isto resulta em uma polaridade no corpo astral, uma tensão entre os impulsos profundos que vêm das impressões trazidas de vidas passadas, e as impressões colecionadas nesta vida. Uma grande parte de suas habilidades mentais, sensibilidade artística, estabilidade emocional e outras qualidades dependem do quão harmoniosamente o matrimônio acontece entre impulsos internos e externos, quer dizer, entre o material que você trouxe com você e o que você acumula nesta vida presente. A camada superficial, que significa a sua mente consciente, é constantemente influenciada por emoções e várias reações que vêm das sanskaras mais profundas. Mas nunca se vê estas sanskaras, porque a zona de proteção é muito espessa. Se você quer se lembrar de suas vidas passadas, você precisa mergulhar nas camadas mais profundas da mente inconsciente. Isto requer uma energia que lhe permite penetrar e alcançar as partes do corpo astral perto do núcleo central do ego, as partes nas quais são inscritas recordações de vidas passadas. Esta energia desbravadora é a principal diferença entre regressão e outras técnicas de psicoterapia. Por que a psicanálise não conduz a regressões de vidas passadas? Simplesmente porque aos psicanalistas faltam este tipo de energia. Por que tantos iniciados, cristãos gnósticos, hindus e budistas se lembram de suas vidas passadas? Porque tendo achado o ego, eles tiveram acesso a esta energia e ao material escrito perto do ego. Porque a regressão é muito mais fácil de alcançar agora nos anos 90 do que no final da década de 70, e porque o está se espalhando depressa. Porque devido a um despertar da consciência coletiva, é muito mais fácil ter acesso a esta energia do que era antes. O fato de que o estado de regressão vem desta energia explica por que, uma vez familiar com as técnicas de Ziz, você tem que fazer muito pouco para regredir um cliente, a energia faz o trabalho por você. Pela mesma razão, você precisa saber muito pouco para ser um bom conector. O que você precisa é ser capaz de se sintonizar e deixar a força girar através de você. Se você sabe muito, então você tem que esquecer tudo o que sabe. Toda a informação exigida para administrar uma boa regressão está contida na energia, e se você tentar aplicar o que sabe ao invés do que a energia dita, os resultados serão medíocres e você perderá frequentemente os assuntos mais importantes. Também explica por que, depois que você administra várias sessões de Ziz, seus clientes começarão a regredir até mesmo antes que você comece a implementar as técnicas. A energia flui por você como um fluxo vivo, não se preocupa com técnicas. Quem são os melhores clientes para a regressão? Aqueles que podem se conectar com esta energia, que sejam capazes de se abrir e recebê-la, seja jovem ou velho, saudável ou doente. Não importa se eles acreditam em vidas passadas ou não, contanto que eles possam estar abertos. Alguns dos maiores descrentes provaram serem capazes de se conectarem imediatamente, enquanto algumas pessoas que acreditavam muito em reencarnação tendiam a construir expectativas que bloqueavam o fluxo de energia. Suas ideias pré-concebidas não deixaram nenhum espaço para a energia trabalhar. 9.2 O brilho da astralidade. Uma vez que as sanskaras são armazenadas em áreas do corpo astral que repousam além do campo habitual de sua consciência desperta, para acontecer lembranças de vidas passadas, um vínculo tem que ser estabelecido entre a mente consciente e estas camadas profundas do corpo astral. Certos sinais indicam quando esta conexão foi feita. Por exemplo, uma sensação especial surge no quarto. A atmosfera muda completamente, como se um flash de energia astral tivesse sido trazido ao seu redor. Se você tem praticado as técnicas indicadas no livro Despertando o Terceiro Olho,
Você pode estar familiarizado com alguns dos outros sinais. Em particular, o quarto parece, de repente, mais escuro para seus olhos. Neste espaço mais escuro, as cores parecem mais luminosas, como se cada cor fosse feita de milhares de minúsculos pontos brilhantes. Claro que não é o quarto que fica escuro, mas sua percepção que se abre à escuridão visível e se sobrepõe à luz do quarto. Você também pode, algumas vezes, perceber uma sensação característica nos rins, devido à intensa conexão deste órgão com o corpo astral. Até mesmo se você não está familiarizado com estes sinais, você pode aprender a reconhecer facilmente o brilho da astralidade que acompanha o estado de regressão. A energia no quarto se torna repentinamente mais densa, e o sabor da consciência fica um pouco semelhante ao do estado de sonho. Lembre-se de como você se sente quando acorda logo após um sonho. Isto não significa que regressão e sonho são semelhantes. Os dois estados são bem diferentes. Entretanto, ambos envolvem um redirecionamento de consciência para as camadas astrais, o que explica por que seus sabores estão relacionados. 9.3 O conteúdo de recordações de vidas passadas. Dos mecanismos de recordação de vidas passadas que analisamos no último capítulo, podemos tirar algumas conclusões sobre o conteúdo de recordações de vidas passadas. É claro que temos que nos lembrar de que estamos lidando com um campo que está além dos aspectos ordinários de existência, e portanto no qual não se deve generalizar muito depressa. Com regressão, virtualmente, qualquer coisa é possível. Não vamos então presumir que todas as regressões de vidas passadas, necessariamente, seguirão os padrões indicados abaixo. Entretanto, uma compreensão clara de certos mecanismos permitirá aos conectores serem mais úteis aos seus clientes. A ignorância destes princípios pode conduzir a um acúmulo de enganos que abortam o estado de regressão nos primeiros minutos da experiência. Vamos voltar para o exemplo do crocodilo feroz que de repente te atacou em uma vida anterior. O que exatamente será armazenado no corpo astral? O conteúdo de sua mente naquele momento, começando com o medo, é claro, e toda a atmosfera emocional ao seu redor. Nós poderíamos dizer o sabor da situação, os pensamentos que vieram a você, e todas as percepções e sensações do momento, as cores da paisagem, os cheiros do pântano, o sentimento de calor, o contato de suas roupas e o vento em sua pele. Um filme como um registro destes momentos com os detalhes mais minuciosos, fora e dentro de você. Agora, o que não foi armazenado? Todos os elementos de sua vida que não estavam em sua mente naquele momento preciso. Por exemplo, seu endereço ou data, o nome do país, até mesmo seu nome. O primeiro reflexo, ao ser atacado por um crocodilo, não é dizer, em 1854, eu estou na África, meu nome é Wolfgang e eu sou um explorador. Outras coisas que não são armazenadas são os julgamentos que você pode ter feito mais tarde, como eu fui valente, ou como eu fui estúpido, ou eu poderia ter feito isto de outra forma. Todos estes comentários de julgamento não puderam ser registrados no filme, porque eles vieram mais tarde. O processo de gravação pode ser comparado à caixa preta de um avião que registra todos os parâmetros em um momento crítico. 9.4 A arte de dar à luz. Assim sendo, uma recordação de vidas passadas genuína é, normalmente, muito simples. É um pacote de emoções, sensações, sentimentos e imagens relacionadas a um momento particular, o momento no qual a pressão da emoção fez o seu self reabrir. Tudo foi devidamente registrado e armazenado, e o cliente reexperiencia a cena exatamente como se o crocodilo estivesse na frente dele. Seu corpo pode ter a mesma atitude que na cena, e todas as emoções e sensações são recordadas como se elas estivessem acontecendo aqui e agora. Entretanto, reexperienciar o episódio está longe de ser traumático,
pois o cliente permanece perfeitamente consciente de quem ele é agora, do quarto no qual a sessão está sendo administrada, do colchão no qual ele está deitado, da voz do conector, e assim por diante. Além disso, sempre que se alcança o estado de ZIS, uma certa abertura metafísica acontece, o que adiciona um fundo de serenidade para a experiência. Inclusive, a carga emocional da samskara para o cliente era um fardo pesado, e então, reexperienciar o trauma passado é acompanhado por um grande sentimento de alívio, como se o veneno estivesse sendo eliminado. Vamos voltar para o modo como o cliente entra na experiência de regressão. Em alguns casos extremos, a cena inteira voltará em um segundo, com todos os detalhes. Mas na maioria dos casos, não voltam todos os componentes da cena ao mesmo tempo. O começo da experiência é gradual, só com alguns detalhes do que surgem na consciência do cliente. Por exemplo, o cliente tem um vislumbre de uma emoção e conta ao conector: eu tenho medo ou eu odeio esta pessoa. Ou talvez a experiência começa com uma sensação como sentir frio, e o cliente começa a tremer, até mesmo em um dia quente de verão. Ou o cliente diz: eu estou sendo chutado nas costelas ou há um peso pesado em meus ombros. Estas primeiras impressões são frequentemente vagas. Elas são a primeira trilha a ser cuidadosamente seguida para recuperar gradualmente cada vez mais elementos da cena até que o quadro completo é desvendado. O conector enfrenta uma tarefa delicada. Um engano sobre os mecanismos de recordação pode conduzi-lo a fazer para os clientes as perguntas erradas, o que pode resultar, possivelmente, na perda da trilha ao invés de aprofundar o estado de regressão. Nesta fase, os clientes estão vagueando entre dois estados de consciência, o estado desperto habitual, e o estado de regressão. Eles estão percebendo só algumas sensações ou detalhes da cena. Eles precisam de um pouco de ajuda para entrar no estado de regressão mais profundamente, e é a função do conector prover esta ajuda, fazendo certas perguntas. Mas as perguntas terão que ser escolhidas cuidadosamente. Suponha que o conector pergunta: qual é seu nome? Ou em qual país você está? Só irão confundir os clientes, pois nesta fase eles não têm a mais vaga memória de tal detalhe. Eles não estão vendo nem 10% da cena ainda. Dessa forma, como eles poderiam saber que país era? Como foi discutido antes, ao ser atacado por um crocodilo, a pessoa normalmente não pondera sobre considerações geográficas. No estado em que eles estão, os clientes simplesmente não podem responder tal pergunta. Estes detalhes estão além do alcance. Assim, o que acontecerá? Para achar uma resposta, os clientes terão que pensar, o que significa voltar para a consciência mental habitual. Em um segundo eles estarão fora do estado de regressão, e a experiência estará perdida. Pelas mesmas razões, nesta fase frágil, se os clientes não podem responder uma de suas perguntas, não insista. Pergunte alguma outra. Mais tarde, quando os clientes estão firmemente estabelecidos no estado de regressão, a situação será bem diferente. Se nenhuma resposta é dada a uma pergunta, é mais provável ser devido a um mecanismo de resistência, e o conector tem que insistir. Nos primeiros minutos de uma regressão, as perguntas certas são as que trazem uma resposta imediata e sem esforço. Elas se referem a elementos que estão ao alcance do cliente, embora ele não esteja, ainda, completamente ciente deles. Por exemplo, como seu corpo se sente, grande ou pequeno. Ou como você sente ao redor, morno ou frio. Para responder, o cliente não tem que pensar, mas só sentir. Deste modo, você lhe permite penetrar mais adiante na cena, somando mais elementos gradualmente, até que ele afunde completamente na reexperiência do episódio. No final das contas, o processo não é tão diferente de dar à luz. 9.5 Exemplos bem-sucedidos de aprofundamento nas regressões. Estes mecanismos não só se aplicam à recordação de episódios de vidas passadas,
mas também para cenas da primeira infância, como mostra o exemplo seguinte. Estudo de caso, Simone, 52 anos. O começo da sessão foi doloroso e agitado, como se Simone estivesse grávida e com experiência mas incapaz de deixar acontecer. Depois de meia hora de trabalho, deveríamos dizer trabalho de parto, a atmosfera repentinamente mudou no quarto, e puderam ser sentidas todas as características acima mencionadas sobre o flash da astralidade. O que você está sentindo agora? Eu não sei, apenas sinto algo estranho. Nesta fase, o cliente não pode ver nada do episódio. Mas a experiência está perto, daí o sentimento estranho. Sente-se mais como sendo homem ou mulher? Nem homem nem mulher. Esta pergunta é prematura e realmente não ajuda a engajar o processo. Mas as seguintes fazem o clique. Parece mais de dia ou de noite? Noite. A sensação é de ser grande, ou pequeno. Pequeno, pequeno. Vazio. Todo só. Simone se enrola e cruza os braços dela contra o tórax. Ela está um passo mais adiante na experiência, mas tudo ainda é nebuloso. Pelas perguntas seguintes a situação começa a aparecer claramente a ela. O que quer você? Ponto de interrogação. Minha mãe. Eu quero minha mãe. Ela está com você? Não. 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 Eu tenho fome e ninguém está me alimentando. Simone começa a chorar com soluços enormes e chupar o dedo polegar. De lá, ela pode ver todos os detalhes da cena, a mobília no quarto, a cor das cortinas, etc. Deste ponto, a regressão desdobra mais ou menos por si só. Estudo de caso, homem, 27 anos. No começo da sessão, um spot muito doloroso é revelado debaixo da escápula de seu ombro esquerdo. Depois de trabalhar naquele mesmo ponto durante alguns minutos, a energia começa a mudar no quarto. A dor desaparece, e o cliente fica muito quieto. O que você está sentindo? Nenhuma resposta. Tudo ainda é extremamente nebuloso. Como seu corpo se sente, grande ou pequeno? Grande. Você tem a sensação de que está se movendo ou imóvel? Imóvel. Em qual posição? Deitado de costas. Em uma cama. Você se sente jovem ou velho? Velho. Todas estas respostas saem imediatamente sem esforço, sem pensar. O tom da voz do cliente gradualmente muda, indicando que ele está começando a ter mais certeza do que ele sente. O clique vem através da próxima pergunta. Saudável ou doente? Cansado, muito cansado. É como se eu fosse morrer. E aceitasse isto. Foi bom. Mas ao mesmo tempo eu sinto uma raiva. O cliente entrou no episódio completamente e de agora em diante permanece nele. Há alguma razão para esta raiva? Eu ia contar algo para meu filho. Como que? Eu ia lhe falar que eu amo. É como se minha vida tivesse sido perdida, porque eu nunca pude dizer-lhe que eu amei. Você tem a sensação de estar só, ou com alguém ao seu redor. Não estou só, tem alguns espíritos ao meu redor. Como eles são? Amigos. Eles me conhecem. Eles estão ao redor do meu corpo e estão esperando que eu morra completamente. Eles estão dizendo, você passou por isto antes. Eles são como amigos que você não vê durante algum tempo. Mas eu quero falar com meu filho. 9.6 Abertura metafísica. Uma vez que os clientes estão mais firmemente estabelecidos no estado de regressão, podem ser perguntados todos os tipos de perguntas. O modo como cada pergunta é levantada e formulada ainda é importante para a sessão continuar corretamente, mas há muito menos risco da experiência se perder repentinamente. O conteúdo da consciência dos clientes enquanto no estado de regressão é uma estranha mistura, na qual passado e presente é sobreposto um ao outro. O cliente revive o episódio como se estivesse acontecendo bem na frente deles, sentindo as emoções e sensações correspondentes. É como entrar num outro corpo e ser outra pessoa,
Contudo, esta outra pessoa parece extremamente familiar. Você pode ter uma sensação desta continuidade quando você recorda como se sentia quando era uma criança. Era um você bem diferente, mas há uma certeza interna, além de qualquer possível dúvida, que era você mesmo. Durante a regressão, é uma extensão dessa experiência que surge. Você adquire a mesma certeza interna disso,